agora o momento Koinonia com o pastor Paulo Ricardo. Sua dose semanal de comunhão. Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus. Nós hoje vamos apresentar o Momento Koinonia, lendo e refletindo sobre o capítulo 22 do livro de 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22. O pastor que nós convidamos não pôde estar, nos avisou agora, perto, então nós vamos conversar nós mesmos sobre 1 Samuel, capítulo 22. Se você puder abrir a Bíblia, acompanhar conosco, aqui tem alguns detalhes que nós vamos conversar nesse capítulo 22 de 1 Samuel. Vamos ler os primeiros versos, diz assim, verso 1. 1 Samuel, capítulo 22, verso 1. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai e desceram ali para ele. Davi aqui estava fugindo do rei Saul. Saul extremamente magoado, invejoso, incomodado, ciumento com o sucesso de Davi, porque Davi, após matar Golias, Davi passou um período como celebridade. Depois, Davi foi para perto do rei Saul, foi um dos homens de confiança de Saul, mas depois Davi passou a ter destaque e, mesmo sendo genro do rei Saul, Davi foi perseguido pelo rei. Mesmo sendo amigo do filho do rei Saul, ele era casado com uma das filhas de Saul e era amigo do filho de Saul. Mas mesmo assim, Davi foi perseguido porque o ciúme de Saul era muito grande. Então Davi fugia. Ora estava num lugar, ora estava em outro. O livro de 1 Samuel e 2 Samuel foi um escrito que alguns afirmam que foi, eu anotei aqui, ou o profeta Gade ou o sacerdote Abiatar, que escreveram esses dois livros, que eram um livro só. Lógico que tem partes do livro que o próprio Samuel, o 1 Samuel aqui, o próprio Samuel ditou, orientou que fosse escrito algumas partes, mas o primeiro livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, é para você entender que era um livro só. E agora, depois, na Bíblia, foi feita essa separação. 1 Samuel e 2 Samuel. Esse livro, como já falamos, o profeta Gade e o sacerdote Abiatar provavelmente contribuíram para a escrita, para os detalhes que são colocados nesse livro. Estou repetindo, Samuel, enquanto vivo, ditou algumas coisas do que foram escrito, mas a maior parte do livro, tanto o primeiro quanto o segundo, 1 Samuel quanto o 2 Samuel, são livros que eram um livro só, e esses livros foram escritos depois que Israel foi separado entre o Reino do Sul, Judá e Benjamim, e o Reino do Norte, com as outras 10 tribos dos filhos de Jacó. Então, esse livro ele vai ser, como já falei, importante, porque ele vai relatar de Samuel até Davi,
passando ali pelo reinado de Saul, é o primeiro livro de Samuel. Então, aqui nesse livro, vários detalhes sobre esses reis principais de Israel. Hoje, no capítulo 22, voltando a ele, nós estamos falando, ao lermos o capítulo 22 de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, nós estamos falando sobre a perseguição que Saul, pelo ciúme dele, trouxe à vida de Davi. Então o verso 1 diz: então Davi se retirou dali, se escapou para a caverna de Adulão. Ouviram os seus irmãos e toda a casa do seu pai e desceram ali para ele. Então Davi ficou, essa caverna de Adulão é perto da cidade de Keila e é perto da terra que os filisteus, onde é hoje a faixa de Gaza, lá em Israel, naquela época lá, 1000 anos antes de Jesus, era a região onde os filisteus, que eram inimigos do povo de Israel, onde os filisteus viviam. E Davi ficou na caverna de Adulão, ali perto. Era um conglomerado de túneis que se ligavam, interligavam, e essa caverna era importante para Davi fugir de Saul, da perseguição de Saul. Só que os pais, a família de Davi foi, e Davi preocupado, porque a família dele foi até ele, logo pensou em achar um local para a família, para tirar a família dele dali. O verso 2 diz assim: e ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Quando você cresce, quando eu cresço, nós nos expomos. Davi cresceu, se expôs. Assim como tem pessoas que quando nós aparecemos, quando nós nos expomos, quando nós passamos a ter destaque, com o caso de Davi, assim como pessoas chegam para nos ajudar, algumas pessoas, por inveja, por ciúme, por rivalidades, chegam para nos agredir. Então Davi teve que fugir porque Saul, por ciúme, queria agredi-lo. Mas alguns homens, diz aqui em torno de 400, foram se chegando a Davi. Por quê? Porque a notícia já estava correndo em Israel de Davi rei no lugar de Saul. Então, aquela notícia, com o destaque de Davi, aumentava mais ainda o ciúme de Saul contra ele. Então, aquela notícia de Davi como ungido, escolhido de Deus, separado de Deus, aquela notícia já estava correndo. Não era algo que era desconhecido, pelo contrário, era algo conhecido já em uma região, em outra região, numa área, em outra área de Israel. Então, homens foram atrás de Davi. Isso para Davi era um perigo, porque como que ele, com 400 homens, mais família, como ele ia se esconder de Saul? Muito mais difícil. Ele sozinho, com um pequeno grupo, tudo bem. Você, com 20 pessoas, com 50 pessoas, você consegue se esconder. Agora, com um grupo só de homens, 400 homens, é lógico que esses homens não chegaram de uma mesma forma, no mesmo momento. Eles foram se chegando, foram se juntando a Davi. Só que eles chegaram e Davi estava lá na caverna de Adulão. Logicamente, ele não podia ficar lá, porque uma grande quantidade de pessoas ia chamar a atenção, Saul ia ficar sabendo.
Então, Davi, o que ele faz? Olha só o que diz o verso 3. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Os Moabitas não eram, logicamente, um povo amigável a Israel, mas a avó de Davi, Ruth, era moabita. Então, por causa de laços eram parentes, Davi fez um contato lá com os moabitas e o pai de Davi, a família de Davi colocou lá entre os moabitas até se resolver aquela situação de Saul e da perseguição de Saul contra Davi. Então, você que está nos acompanhando, alguns detalhes aqui nós podemos refletir. Primeiro, é isso. Quando nós nos destacamos, quando nós alcançamos vitórias, pessoas estão ao nosso lado e nos ajudam, mas também pessoas se incomodam, ficam com ciúmes e se tornam rivais do nosso destaque e do nosso avanço. Então, você precisa entender isso. Se você fizer a coisa certa, ótimo, é uma bênção, mas não é por você fazer coisa certa ou errada que vai surgir gente para te apoiar ou para querer te fazer algum tipo de perseguição. As coisas acontecem porque, com o nosso destaque, em qualquer área que você estiver, na profissão, na parentela, na igreja, em qualquer lugar que você estiver, quando você se destaca, você vai ter pessoas te apoiando, mas também você vai ter pessoas rivalizando e, às vezes, até te perseguindo. Esse é o primeiro detalhe que nós precisamos amadurecer em Jesus Cristo. Senhor, me dá maturidade, me dê da tua direção e sabedoria de como agir com cada pessoa quando eu alcançar vitória. A vitória que Davi estava tendo é porque Deus estava com ele. A vitória que Davi estava alcançando é porque Deus era com ele. Então era algo de Deus, mas Deus permitiu que Davi fosse perseguido por Saul, porque Deus quis ensinar isso a Davi e a nós também hoje. Mesmo com a bênção de Deus, o teu destaque e o teu sucesso atrai perseguidores, incomodados, ciumentos, e atrai também pessoas que querem te ajudar, que querem estar ao teu lado. Então, aqueles homens foram para junto de Davi, aqueles 400 homens, cada um tinha uma carência. Pô, isso fala de quê? É o segundo detalhe que o senhor quer nos mostrar aqui. Isso fala das crises que as pessoas passam. As pessoas passam por crises. Pessoas novas, pessoas de meia idade, pessoas idosas, pessoas pobres, pessoas ricas, todos passam por crise. Aqui diz o texto, no verso 2, e ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, em algum tipo de crise. Então, tinha aqui o homem endividado, o homem de espírito desgostoso. Então, pessoas tristes, pessoas vendo injustiças que Saul estava cometendo. Então, nós vemos hoje na nossa sociedade isso acontecer. Pessoas, como diz aqui o texto, pessoas endividadas, pessoas com espírito desgostoso, tristes, algumas até decepcionadas com uma série de situações. E Davi foi recebendo essas pessoas. E Davi foi recebendo. E as pessoas foram chegando, e ele foi aceitando as pessoas. É lógico que quanto mais pessoas chegavam,
e ele aceitava, mais exposto ele ficava. Porque aí mais ainda as notícias iam bater. Era questão de tempo. As notícias iam bater no ouvido de Saul, e o rei Saul ia ficar mais incomodado, mais ciumento ainda com aquilo que Davi estava se tornando, um aglutinador. Davi estava aglutinando, estava chamando para si pessoas, atraindo para si pessoas que iam de boa vontade. Por quê? Porque sabiam, já tinham escutado sobre a unção de Deus na vida de Davi. Então, as pessoas estavam sabendo disso, as notícias corriam, então as pessoas foram chegando e Davi, logicamente, as recebeu, tratou direito. Por quê? Porque nós temos um propósito na nossa vida. Davi tinha um propósito na vida dele. Nós temos um alvo na nossa vida. Davi tinha um alvo na vida dele. Mas nós sabemos, eu e você, que os relacionamentos interpessoais são fundamentais para nós alcançarmos o nosso propósito e o alvo que Deus tem para nós. Então, Davi sozinho não podia ficar, mas também com aquelas pessoas ele ficaria mais exposto. Então, isso mostra que a nossa vida, ela tem a cada dia detalhes que nós precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado com isso, com aquilo. Ah, mas é bom essas pessoas junto de mim, porque vão poder me ajudar. Ah, mas é ruim essas pessoas junto de mim, porque vão me deixar mais exposto. Mais exposto, porque agora, com esses homens todos e mais pessoas, mulheres, e mais filhos, e mais pessoas que estavam perto desses homens, eu estou mais exposto, mais vulnerável na mão e na perseguição de Saul. Então, nós precisamos pedir isso ao Senhor. Senhor, deixa eu saber lidar com os pontos positivos e com os pontos negativos de cada situação da minha vida. Nós precisamos pedir isso para que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar dentro de nós para nós sabermos lidar com os pontos positivos e com os pontos negativos. Porque sempre, em cada situação, agindo na direção de Deus. Davi não estava agindo aqui no reino porque deu na telha, eu vou fazer isso porque eu sou habilidoso politicamente e vou construindo aqui os meus contatos. Não, Davi era sensível a Deus, temor ele tinha diante de Deus, caminhava na presença do Senhor. Só que mesmo assim, com a bênção de Deus, ele teve destaque. E tendo destaque, ele atraiu perseguidores, como o caso de Saul, e apoiadores, como esses homens que estavam perto dele ali. Então ele levou a família dele para Moabe, que é perto do território ali onde é hoje Israel. Então ele levou a família ali para Moabe, conversou lá com o rei para a família dele ficar lá, porque, como já falamos, a avó dele era moabita, então tinha um contato de parente ali, parentada, e ele volta para a caverna de Adulão. O verso 3 diz assim: E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas e disse ao rei dos Moabitas: Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que de Deus há de se fazer de mim. Verso 4. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém, verso 5, primeiro livro de Samuel, capítulo 22, verso 5. Porém, o profeta Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Então Davi se deslocou para, alguns falam floresta de Herete, ou bosque de Herete. Então Davi ficou ali na região onde é a tribo de Judá, né? O território da tribo de Judá. Então Davi ficou ali, não dava para ficar na caverna de Adulão muito tempo,
por causa do número de pessoas que foi chegando a ele e as notícias, como já falamos, as notícias correndo a respeito dele, porque Saul queria matá-lo, estava à procura disso. Então, aqui do verso 1 ao verso 5, nós lemos e percebemos toda essa dinâmica de Davi se deslocando de um lugar para o outro, as pessoas se chegando perante Davi, e Davi sabendo aglutinar gente, atrair pessoas, lidar com elas, pessoas em crise, com carências. Assim é a nossa vida. Chegam pessoas para nos apoiar, chegam pessoas com carência, chegam pessoas com crises, chegam pessoas para nos perseguir. Acontece isso na nossa vida. E nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, me dê sabedoria aqui. A nossa vida não é uma estrada reta. Não é uma estrada reta. Então, em Jesus Cristo, com a bênção de Deus, como era o caso de Davi ali, nós vamos caminhando com essas adversidades, com essas situações de desafios. Então nós vamos caminhando e vamos pedir ao Senhor, me dá habilidade para lidar aqui, sabedoria aqui, o teu Espírito Santo me dê unção para eu discernir o que é do homem, o que é de ti, para eu saber o que vem do diabo, para eu, com discernimento, saber com quem posso me envolver, com quem devo não me envolver, e ora aqui, conversa ali, e são os detalhes de uma vida complexa, como é a vida de cada um de nós, mesmo estando com a bênção de Deus. Davi tinha a bênção de Deus, estava na presença de Deus, mas mesmo estando com a bênção de Deus, a vida é complexa, é desafiadora, tem situações e pessoas que chegam para somar conosco e tem situações e pessoas que chegam para puxar nosso tapete, para nos perseguir. Então nós precisamos do Espírito Santo de Deus nos dando toda a sabedoria no agir. Você pede isso a Deus? Eu peço isso ao Senhor. Ou a gente vive na ilusão de uma vida de estrada reta, estrada plana, que tudo vai acontecer a tempo e a hora, com ordem, a tempo e a hora. Não é assim. Deus estava forjando em Davi um líder com falhas, mas um líder dinâmico. A mesma coisa somos nós. Deus está forjando em nós, nós que somos sacerdócio real em Jesus Cristo, Deus está forjando em nós líder. Nós somos alguém que em Jesus Cristo somos chamados para liderar pessoas dentro da nossa casa, por onde nós passamos. Por quê? Porque como sacerdote, nós temos destaque, nós nos destacamos e, logicamente, temos desafios em cada fase da nossa vida. O verso 6 diz assim, 1 Samuel 22, 6. E ouviu Saul que já se sabia de Davi e dos homens que estavam com ele. E estava Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo em Ramá, e tinha na mão a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Aí Saul está no verso 7, que nós vamos ler agora, indignado. Olha só o que Saul diz. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós, terras e vinhas. Far-vos-á a todos chefes de milhares e chefes de centenas. Verso 8. Para que todos vós tenhais conspirado contra mim, e ninguém há que me dê aviso de meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doa de mim e me participe, pois meu filho tem contra mim sublevado a meu servo,
para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então Davi era acusado por Saul como se ele fosse armar ciladas contra Saul. E na verdade não era isso. Ele estava fugindo de Saul. Então Saul aqui está dando uma de vítima, dizendo para os homens de confiança dele: vocês me escondem, vocês não me falam nada, Davi tem contato com meu filho, e vocês não me avisam nada. Por quê? Porque Saul queria, logicamente, perseguir para matar Davi, porque ele achava que Davi era um problema, uma ameaça para o reinado dele. Porque Davi, ele sabia, e muitos sabiam, tinha a unção de Deus, na direção de Deus, era o escolhido de Deus. E Saul aqui estava cada vez mais se distanciando da vontade de Deus e de um relacionamento com Deus. E Davi não. Davi tinha esse relacionamento pessoal com Deus. Então, Saul aqui está indignado, porque os homens dele, os homens de confiança dele, não falavam para ele detalhes do que Davi estava fazendo, porque os homens sabiam que ele queria, por ciúme, matar Davi. O verso 9 diz assim, olha só, hein? Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os criados de Saul, disse: ao filho de Jessé vir a Nobe, a Aimeleque, filho de Aitube, verso 10, o qual consultou por ele o Senhor, e lhe deu mantimento, e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, e aos sacerdotes que estavam em Nobe, e todos eles vieram ao rei. Aí Saul vai fazer uma das atitudes mais cruéis. Ele, paranoico, cheio de rancor e ódio de Davi, paranoico com a situação de Davi, com os ciúmes dele. Esse Doeg, edomita eram os descendentes de Esaú. Então esse Doeg estava ali entre os homens de Saul, mas ele não tinha temor a Deus. Ele não era alguém do povo de Deus com temor, com reverência diante de Deus. Então ele viu que Aimeleque, o sacerdote, tinha ajudado a Davi. Aí ele agora entregou aquilo que Aimeleque fez em favor de Davi, ele entregou para Saul. Então, isso aí é um exemplo para nós. Existem sempre pessoas, que usam coisas contra outras pessoas. Então, as pessoas, elas às vezes estão observando o que você está fazendo. Não se iluda achando que elas estão quietas te observando, é porque estão apoiando. Tem pessoas que estão quietas perto de você, te observando e te apoiam. Mas tem pessoas que estão quietas perto de você, te observando, para usar contra você o que viram acontecer. Então, o que viram acontecer, vão usar contra você. Então, nós precisamos pedir isso ao Senhor. Senhor, me dê sabedoria, porque eu estou a cada dia diante de desafios. Pessoas me apoiam, pessoas estão junto de mim, mas pessoas não me apoiam, não estão junto de mim. Estão perto, mas não estão junto. Então, nós precisamos entender que, num tempo antes, Davi esteve com Aimeleque, pediu ajuda a Aimeleque e não contou para Aimeleque o que estava acontecendo, detalhes da perseguição e do ciúme de Saul contra ele, Davi. Davi não falou. Aimeleque ajudou a Davi, socorreu Davi e os que estavam com Davi, mas Davi não foi claro com Aimeleque, dizendo os detalhes do que estava acontecendo na perseguição de Saul contra ele. O tempo passou,
Agora Doeg vai, ele viu a ajuda que Aimeleque havia dado a Davi, e Doeg agora, querendo um destaque diante do rei, provavelmente, querendo ser, o rei estava todo choroso, porque ninguém falava com ele o que estava acontecendo de Davi, não dava notícias e informações, então o rei todo vitimista, Doeg se condoeu, e logicamente quis destaque, e aí entregou Aimeleque, e aí Saul, cheio de ódio, com aquela paranoia dele em relação a Davi, manda chamar Aimeleque. Hoje nós estamos conversando, refletindo sobre o capítulo 22, 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 22. Alanes, quais são os nossos irmãos, nossos amigos que agora estão aqui em contato conosco? A paz do Senhor, meus amados irmãos que estão aqui nos ouvindo na web Rádio Ramá. Aqui quem fala é a sua irmã Alanes Costa, e aqui nós temos alguns irmãos acompanhando pelo YouTube que deram seu alô. Nosso irmão Márcio Azevedo trouxe seu alô aqui, deu a paz do Senhor para o pastor Paulo Ricardo. Deus te abençoe, Márcio. Também aqui nós temos a nossa irmã Raquel Nunes, que deu seu a paz do Senhor também para o pastor Érico e os funcionários da equipe. Amém. A nossa irmã Isabel Cristina. Isabel, minha esposa, Deus te abençoe. Está aqui conosco. E pelo nosso segundo canal do YouTube, nós temos a nossa irmã Eva Oliveira, pedindo oração. Aline Balgart também está aqui conosco. E não sei exatamente qual seria o nome dessa pessoa, mas aqui está como consultoria para empreendedor, também está aqui conosco. Pelo nosso WhatsApp, que é 21 2622 7523, nós temos a nossa irmã Joelma Seixas, lá de Cabuçu, que pediu oração por vários irmãos aqui. E nós estaremos orando por você, minha irmã. E esses são os nossos, além da nossa irmã que está sempre aqui conosco, que é a Nilza, lá de Rocha Miranda. Também está aqui conosco também, pastor. Amém. Obrigado, Alanes. Obrigado a você que está conosco. Que Deus te abençoe. É sempre bom ter você aqui perto de nós. Vamos continuar conversando sobre o primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Então, o rei Saul manda chamar o sacerdote Aimeleque. O verso 12 diz assim, o verso 11 diz assim: então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, e aos sacerdotes que estavam com ele, Nobe. E todos eles vieram ao rei Saul. Verso 12. E disse Saul: ouve, peço-te, filho de Aitube. E ele disse: eis-me aqui, senhor meu. Verso 13. Então lhe disse Saul: por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão, espada, e consultaste por ele a Deus, para que se levantasse contra mim a armar-me ciladas, como se vê neste dia? Verso 14. Respondeu Aimeleque ao rei e disse: e quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na sua casa? Verso 15. Comecei, porventura, hoje a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal coisa. Não impute o rei coisa nenhuma a teu servo, nem a toda a casa do meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito, nem pouco. Aimeleque é sincero. Ele diz: olha, eu não sabia dessa situação sua com Davi. Eu não comecei a consultar e ajudar Davi agora. Eu já faço isso. Então, como sacerdote, Aimeleque ajudava Davi, ajudava quem fosse necessário ali. E ele, no reino de Saul, ele diz: quem é, o verso 14, não há tão fiel como Davi, genro do rei, pronto na sua obediência e honrado em sua casa. Então Davi era um homem honrado, mas o ciúme de Saul não deixava ele entender isso.
O ciúme de Saul era paranoico, era descontrolado. E às vezes pessoas com autoridade estão perto de nós assim. Às vezes Deus permite que pessoas estejam perto de nós com situações assim, meio descontrolada. Saul estava meio fora de si. E Deus quer nos preparar para lidar com situações, até com pessoas assim, meio que fora de si. Então, Aimeleque ficou surpreso com aquela atitude de Saul, porque ele não sabia, Davi realmente escondeu isso dele, Davi não tinha falado isso para ele, e ele ficou surpreso com aquela situação tão dura de Saul. E aqui no verso 15, Aimeleque diz, olha, não fica... Aimeleque falou para o rei, olha, não fica assim tão irado com relação à minha casa, ao teu servo, porque Aimeleque disse, olha, o que eu fiz foi para ajudá-lo e eu não sabia. Mas no verso 16, a paranoia de Saul leva o Saul a uma atitude extremamente cruel, maldade pura. O verso 16 diz assim, porém o rei disse, Aimeleque, morrerás certamente, tu e toda a casa de teu pai. Verso 17, e disse o rei aos da sua guarda, que estavam com ele, virai-vos e matai o sacerdote do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Porém, os criados do rei, aqueles homens de confiança de Saul, não quiseram estender as suas mãos para remeter contra os sacerdotes do Senhor. Então, aqueles homens não quiseram matar o sacerdote. Eles viram que aquela atitude de Saul era uma atitude extrema, desequilibrada, era uma atitude meio que fora de si, como já falamos. E eles não quiseram nem matar Aimeleque, nem os demais sacerdotes que estavam com ele. Verso 18. Então disse o rei a Doeg, vira-te tu e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. Então ele matou Doeg, não sozinho, claro, ele era da guarda, alguns homens que estavam ao comando de Doeg, eles mataram 85 sacerdotes. Aquela atitude ali foi uma atitude que lamentavelmente apressou a ação de Deus para o fim do reinado de Saul. Ao invés de Saul respeitar os sacerdotes, homens de Deus, da descendência de Arão, homens responsáveis pelo trabalho ali em Israel para ligar o povo a Deus e a vontade de Deus ao povo. Então, a atitude de Saul foi uma atitude extremamente cruel, extremamente desequilibrada, e aquele homem edomita, o Doeg, sem temor, sem qualquer reverência diante de Deus, foi covarde, segundo a determinação do rei Saul, e matou aquele sacerdote. Então, na nossa vida, a gente precisa entender isso. Existem sempre pessoas prontas a fazer covardia. Sempre existem pessoas prontas a serem cruéis. Nós precisamos depender de Deus. Senhor, me livre aqui. Senhor, vá diante de mim ali. É um relacionamento de vida com Deus em Jesus Cristo. Aimeleque era um sacerdote. Aimeleque não era um homem desconhecido, pelo contrário, era um homem de importância naquela época, naquele momento, para aquele povo. Mas mesmo assim, Saul, pela crueldade dele, foi
impiedoso e matou Amaleque, aqueles homens. Doeg recebeu a ordem e prontamente fez. Diz o verso 19. Também a Nobe, cidade desses sacerdotes, passou a fio da espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, e até os bois, jumentos e ovelhas passou ao fio da espada. Então Saul mandou matar os que estavam vivos ali na cidade de Nobe. Pura crueldade, e aquilo ali foi determinante para o fim do reinado dele. Por quê? Porque aquilo ali, aquela notícia se espalhou, aquela notícia correu, aquela crueldade foi anunciada e só fez o povo entender. É lógico que muitos continuavam ao lado de Saul, mas só fez o povo entender que Saul era alguém que iria passar. Era alguém que não tinha de Deus como continuar à frente do povo de Israel. Então nós precisamos entender isso. As decisões que nós tomamos, elas precisam ser decisões não motivadas por ciúmes, não motivadas por amarguras, não motivadas por decepções. Porque quando a gente toma decisões motivadas por ciúme, amargura, decepções, rivalidades, quando nós tomamos essas decisões, Deus não nos abençoa, Deus não nos aprova. E aí nós estamos, como diz na sociedade, dando um tiro no nosso próprio pé. Então Saul ali deu um tiro no próprio pé dele. Ele, com toda aquela atitude de crueldade, de impiedade contra Amaleque, contra os outros sacerdotes, ele acabou mostrando que era incapaz de continuar como rei em Israel. Ele acabou mostrando isso. Ele acabou fazendo com que crescesse mais ainda o entendimento de apoio a Davi. Lógico que o reino dele não acabou ali logo, mas ele foi num decrescente. Por quê? Porque o entendimento de que o reino deveria ser de Davi foi crescendo, foi aumentando, por causa dessa atitude desequilibrada, essa atitude motivada pelo ciúme, pelo desrespeito, essa atitude lamentável que Saul tomou ali. Olha só o que diz o verso 20, para nós encerrarmos, já estamos acabando. 1 Samuel 22, 20. Porém escapou um dos filhos de Amaleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu atrás de Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado o sacerdote do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: saiba, bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de o anunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. Fica comigo, verso 23. Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte também procurará a tua, pois estarás salvo comigo. Então Davi ali, ele teve o sentimento de que ele errou. Eu errei. Quando o Doeg, o edomita, viu que Abiatar me ajudou, eu não fiz nada, mas eu tinha que ter feito alguma coisa. Eu errei ali. Então Davi, ele não era como Saul, que se sentia vítima. Ele sabia das falhas dele, e a gente precisa não viver como vítima, num sentimento de vitimismo, mas pedir ao Senhor que o Senhor nos aperfeiçoe, que em Jesus Cristo a gente cresça, que a gente se desenvolva para saber lidar com cada situação. E Davi ali o que fez com Abiatar? Fica comigo, eu vou guardar você. Então ele ali, Davi, se conscientizou que ele não estava mais agindo em prol da vida dele ou dos homens dele, mas ele estava agindo em prol da sociedade de Israel. Agora,
tudo que ele estava fazendo não era só por ele, mas por toda uma sociedade, porque a atitude de Saul era uma atitude desequilibrada. Então Davi ali, estava se conscientizando, ele estava vendo que a atitude dele não era uma atitude que iria influenciar só a vida dele e dos parentes dele ou daqueles 400, aquelas famílias que estavam junto dele, mas ele sabia que era a sociedade de Israel, que agora ele tinha responsabilidade. Tudo que ele fizesse ia ter repercussão e ele precisava ter cuidado em todos os atos em relação à vida dele, ao dia a dia dele. Então nós precisamos ter esse entendimento. Tudo que fazemos tem repercussão. Então nós precisamos agir com cuidado, com atenção, pedindo ao Senhor sabedoria, pedindo ao Senhor discernimento em nossas decisões, em nossos envolvimentos, porque nós sabemos que não é só a nossa vida. É a nossa vida, sim, com Jesus Cristo, na presença do nosso Pai, do nosso Deus, mas não é só nossa vida, é aqueles que estão perto de nós, porque nós somos o sal da terra, a luz do mundo, nós somos aqueles, eu e você, que Deus vai usar para que outros sejam abençoados por Ele, para que os desequilíbrios da sociedade possam ser vencidos com uma atitude cuidadosa, não só em relação à nossa vida, mas também aos que estão perto de nós. Que Deus te abençoe, obrigado por estar conosco, até o próximo Momento Koinonia, até lá. Terminamos aqui o programa Koinonia dessa semana. Esperamos vocês semana que vem para mais um pouco da comunhão dos filhos de Deus.